A Doutrina Secreta, escrita por Helena Blavatsky em 1888, é uma das obras fundamentais da teosofia. Ela busca revelar uma sabedoria antiga sobre a origem do universo e da humanidade. O primeiro volume, chamado Cosmogênese, apresenta as instâncias de Dzyan, versos simbólicos que descrevem o processo da criação cósmica. São 7 instâncias, cada uma mostrando uma etapa da manifestação do universo. Vamos resumir e explicar cada instância, traduzindo sua linguagem simbólica para uma compreensão mais clara. As instâncias. Instância 1 Universo em repouso. O universo está em pralaya, ou repouso cósmico. Não há tempo, espaço, mente ou consciência diferenciada. Tudo está em silêncio e escuridão, mas em potencial de manifestação. Não existe dualidade, ou não há bem e mal, luz e trevas. É um estado absoluto, onde o Pai Eterno repousa em suas vestes invisíveis, a matéria indiferenciada. Esse vazio, não é destruição, mas latência, como uma semente que ainda não germinou. É o momento anterior ao primeiro movimento do cosmos. O silêncio antes do som, a escuridão antes da luz. O universo está adormecido, aguardando o impulso criador. Em resumo, a instância 1 descreve o estado primordial do universo, quando nada está manifestado, mas tudo existe em potência. É o oceano da eternidade em repouso, antes que surja o primeiro raio de consciência ou matéria. Instância 2 – o despertar da manifestação. O despertar do movimento. Depois do silêncio absoluto descrito na instância 1, surge o primeiro movimento no seio do absoluto. Esse movimento é como uma vibração inicial que rompe o repouso e dá início ao processo criativo. A partir desse impulso, aparecem os pares de opostos, ou luz e trevas, espírito e matéria, positivo e negativo. Essa dualidade é necessária para que haja manifestação, pois sem contraste não existe forma ou consciência. O texto fala em símbolos como a mãe adormecida e o pai desperto, representando os princípios feminino e masculino do cosmos. A união desses princípios gera o Filho, que é o universo manifestado. O espaço é visto como o útero cósmico, onde a criação acontece. É nele que a energia primordial se diferencia em planos e formas. Em resumo, a instância 2 descreve o momento em que o universo começa a se manifestar, o repouso absoluto é rompido por um movimento inicial, surgem os opostos, e o espaço se torna o campo onde espírito e matéria se unem para dar origem ao cosmos. Instância 3 – Organização da substância cósmica. Após o despertar descrito na instância 2, a substância indiferenciada começa a se organizar. É como se o caos inicial fosse moldado em ordem, preparando o terreno para a criação. A matéria cósmica se distribui em diferentes níveis ou planos de existência. Esses planos são como camadas da realidade espiritual, mental,
astral e físico. Cada plano é uma etapa necessária para que a consciência possa se manifestar. O texto fala de arquitetos ou construtores cósmicos, seres ou forças que guiam essa organização. Eles não criam do nada, mas moldam a substância já existente em formas e estruturas. O espaço continua sendo útero cósmico, mas agora já há diferenciação dentro dele. É como se a energia primordial fosse dividida em padrões, preparando-se para gerar mundos e seres. Em resumo, a instância 3 descreve o momento em que o caos inicial começa a se organizar em ordem. A substância cósmica se diferencia em planos de existência, guiada por forças ou hierarquias espirituais, criando a base para a manifestação do universo. Instância 4 – Formação dos planos e hierarquias. A substância já organizada na instância 3 começa a se dividir em diferentes níveis de realidade. Esses planos vão do mais sutil, espiritual ao mais denso, físico. Cada plano é como uma camada do universo, necessária para sustentar a manifestação. O texto fala de construtores ou arquitetos cósmicos, que são forças ou inteligências responsáveis por guiar a formação desses planos. Eles não criam do nada, mas moldam e organizam a energia primordial em ordem e harmonia. Essas hierarquias são vistas como intermediárias entre o absoluto e o mundo manifestado. O caos inicial vai sendo transformado em cosmos, ou seja, em ordem. Cada plano tem suas próprias leis e funções, mas todos estão interligados. É como se o universo fosse uma grande arquitetura espiritual, sustentada por diferentes níveis de consciência. Essa organização não é apenas estrutural, mas também prepara o terreno para que a vida e a consciência possam surgir. Sem essa base, não haveria como a evolução se desenvolver. Em resumo, a instância 4 descreve a formação dos planos de existência e das hierarquias espirituais que moldam e sustentam o cosmos. O universo deixa de ser apenas energia indiferenciada e passa a ter uma estrutura organizada, com níveis interligados e guiados por inteligências cósmicas. Instância 5 – Surgimento da vida e da consciência. Depois da organização dos planos e hierarquias na instância 4, a energia cósmica se anima. A vida surge nos diferentes níveis de existência, não apenas no físico, mas também nos planos sutis. É como se o universo começasse a respirar, dando início ao ciclo vital. A consciência aparece e se manifesta em formas variadas. Nos planos superiores, ela se expressa como inteligência e vontade, ou nos planos inferiores, como instinto e percepção. Esse despertar é gradual, acompanhando a evolução das formas. A vida não surge isolada em cada plano, mas em conexão. O espiritual influencia o mental influencia o astral, e todos se refletem no físico. Essa cadeia mostra que a existência é uma rede integrada. Os construtores ou guardiões cósmicos continuam atuando,
guiando o surgimento da vida. Eles asseguram que a consciência se desenvolve em harmonia com as leis universais. Em resumo, a instância 5 descreve o momento em que a vida e a consciência começam a se manifestar nos planos cósmicos. O universo deixa de ser apenas estrutura organizada e passa a ser um organismo vivo, pulsante, onde a consciência desperta em diferentes níveis e formas. Instância 6. Diferenciação dos mundos e formas. Após o surgimento da vida e da consciência na instância 5, o universo começa a se diversificar. Os mundos se estruturam em diferentes dimensões e planos, cada um com suas próprias leis e características. Essa multiplicidade garante que a evolução ocorra em variados cenários. A energia e a vida que já pulsavam agora se revestem de formas concretas. As formas físicas aparecem, desde as mais simples até as mais complexas, preparando o terreno para seres conscientes. É o início da manifestação visível da criação. Cada mundo e cada forma tem sua função específica dentro do grande plano cósmico. Essa diversidade é essencial para que a consciência possa experimentar e evoluir em múltiplos aspectos. O universo deixa de ser homogêneo e passa a ser uma tapeçaria rica e variada. As inteligências cósmicas continuam guiando o processo, assegurando que a diferenciação ocorra em harmonia. Elas moldam as formas e mantêm o equilíbrio entre os planos. Em resumo, a instância 6 descreve o momento em que os mundos e formas começam a se diferenciar e multiplicar. O universo passa a ser diverso e concreto, com formas materiais surgindo para sustentar a vida e a consciência. É a etapa da multiplicidade, onde a criação se torna visível e palpável. Instância 7. Preparação para a humanidade. O universo pronto para receber o ser humano. Depois da diferenciação dos mundos e formas na instância 6, o cenário está completo. Os planos, hierarquias e formas materiais já existem, e agora o foco passa para a evolução da humanidade. O ser humano é visto como reflexo do cosmos inteiro. Assim como o universo tem múltiplos planos espiritual, mental, astral, físico, o homem também possui esses níveis dentro de si. Ele é chamado de microcosmo, porque contém em miniatura a estrutura do macrocosmo. A consciência humana deve se expandir, passando do instinto ao intelecto, e do intelecto à intuição espiritual. A humanidade é o ponto de encontro entre espírito e matéria, onde ambos podem se reconciliar e evoluir juntos. A criação não termina aqui, ela se renova constantemente. A humanidade é apenas uma etapa dentro de um processo maior, que envolve ciclos de manifestação e repouso, manvantaras e pralayas. O homem, ao evoluir, contribui para a própria evolução do cosmos. Em resumo, a instância 7 descreve o momento em que o universo está pronto para a humanidade. O homem surge como reflexo do cosmos,
contendo em si todos os planos de existência. Sua missão é evoluir espiritualmente, tornando-se consciente de sua ligação com o todo. Conclusão. As instâncias de Dzyan são uma narrativa simbólica da criação, mostrando que o universo não surgiu de repente, mas passou por etapas de repouso, movimento, diferenciação e organização. Mais do que uma descrição literal, elas nos convidam a pensar sobre nossa própria origem e propósito dentro desse grande ciclo cósmico. Estudar a doutrina secreta é mergulhar em uma visão profunda e universal da vida, que une ciência, filosofia e espiritualidade em uma mesma narrativa.